Então, bom dia, gente. Bem-vindos ao nosso debate do Dia Profissional do Clima. Eu sou Andrésa Moura, eu sou oceanógrafa, sou atual mestranda pela Universidade Federal Fluminense, também faço parte da equipe técnica para a construção da Cátedra para a Sustentabilidade do Oceano e também sou cofundadora do Instituto Geração Oceano X. Eu vou chamar agora a Júlia, que também está fazendo parte como moderadora desse debate, para se apresentar um pouquinho aqui para a gente. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Júlia Biscaia, eu sou oceanógrafa, mestra em ecologia e também sou cofundadora do Instituto Geração Oceano X. Então, nesse Dia do Profissional do Clima, né, a gente vai abordar principalmente sobre a importância do oceano para o balanço climático, né, e também sobre a nossa atuação como profissionais das ciências do mar, como profissionais do clima. E por que a gente quer trazer esse debate aqui, né? Então, primeiramente, porque nós duas somos oceanógrafas e também muito interessadas pelo clima. A Júlia, por exemplo, já trabalhou bastante com mudanças climáticas relacionadas aos recifes de corais. E assim como nós também, outros profissionais que também trabalham com as ciências do mar, das mais diversas áreas, também se interessam muito pela temática do clima. E segundo também, porque nós duas fizemos o curso, né, de Jovens e Liderança Climática da rede YCL, e a gente viu que a gente teve muitos colegas profissionais das mais diversas áreas de atuação dentro do curso, da engenharia, do direito, da economia, e tinham poucos profissionais das ciências do mar, né? E também em outro contexto, porque durante o curso e pelas aulas ministradas a gente falou sobre muitos temas importantes, sobre energia, sobre sustentabilidade, só que a gente achou que faltou um espaço muito importante para falar sobre a importância do oceano para as mudanças climáticas e para o equilíbrio do planeta, né? Então a gente veio oferecer esse debate aqui para vocês. E terceiro, porque para quem não sabe, a gente está às vésperas da década da ciência oceânica, promulgada pela ONU em 2017, né, a década do oceano, em que o olhar dos oceanos fica cada vez mais, fica muito mais atento, né? As pessoas, o oceano vem ganhando bastante atenção e também para as crises climáticas que também estão cada vez mais evidentes, né? A gente vê pelos fenômenos que estão acontecendo, pelas queimadas, pelas secas, pelas tempestades e pelas inundações, né? E pouco se fala sobre o oceano para todo esse equilíbrio, né? Então a gente tem que sair um pouco para fora da academia e propagar para falar sobre a importância do oceano para outras pessoas também entenderem sobre todo esse conhecimento. Obrigada, Andréia, por essa introdução maravilhosa. Bom, para enriquecer esse debate, então, nós vamos convidar as outras cofundadoras do Instituto Geração Oceano X, o GOX, que é uma organização social constituída por 10 mulheres, dentre elas eu e a Andréia, com formações diversas nas ciências do mar, oceanografia, biologia, ecologia, geografia, e que atuam na interface oceano-clima com foco na saúde e na sustentabilidade do oceano. São elas a mestra Ana Carolina Grillo, a mestra Graziela Blanco, a doutora Larissa Faroni Pérez e a doutora Maísa Ito e a doutora Tatiana Teixeira Neves. Vocês vão conhecê-las ao longo desse debate. Também são cofundadoras do Instituto Geração Oceano X a doutora Naide Awed, a geógrafa Gabriela Pereira e a mestra Mayara Hayata, mas que infelizmente não puderam estar presentes com a gente aqui hoje. Nós também temos o prazer de convidar a Janaína Azevedo, que atua com Talent Acquisition e relacionamento com universidades na VLI Logística, para enriquecer mais esse debate com a perspectiva de um profissional que atua na área de recursos humanos e que lida diariamente com essas necessidades e expectativas do mercado de trabalho. Bom, eu chamo agora a Larissa Faroni Pérez para dar sequência a esse debate com a gente aqui. Que honra e satisfação estar presente aqui hoje, no Dia do Profissional do Clima, com essas duas jovens líderes, né, do clima recém-formadas, uma juventude que transborda prosperidade, serenidade e otimismo. Que venham mais jovens assim, tão admiráveis quanto vocês duas. Satisfação também em estar com profissionais do Instituto Geração Oceano X, que são também amigas.
nada melhor do que trabalhar com o que amamos em um núcleo de respeito, com valores multilaterais e engajamento sinérgico. Eu sou uma líder da Realidade do Clima, formada por uma instituição parceira do ICL, pelo vice-presidente Al Gore. Como formação, eu sou doutora em ecologia e, como cientista, eu pesquisei os impactos das alterações climáticas e ambientais na biodiversidade marinha. Estou dizendo isso tudo para comunicar que, sim, acredito num futuro melhor, num amanhã melhor. Sou uma pessoa muito otimista, positiva, mas eu também busco enxergar a realidade dos fatos. Busco entender argumentos e ser uma pessoa crítica, não apenas ouvir e propagar o que aos meus ouvidos parecem sonetos musicais. Precisamos dialogar com pessoas que tenham pensamentos divergentes para entender melhor a conjuntura, para canalizar ações propositivas por um futuro melhor a todos, de todos os setores, e sem deixar ninguém para trás. E é neste contexto, fazendo a conexão de impactos severos, resultantes de todas essas mudanças prováveis resultantes de alterações climáticas que a Andrea inicialmente expôs, e também com um diálogo que está por vir, como colocado pela Júlia, nos termos da importância do oceano, e aqui me refiro ao clima, planeta, biodiversidade, pessoas. Também evidenciado pelo aquele vídeo inicial que acabamos de assistir, é que eu trago um pensamento crítico. E aí eu pergunto a vocês, qual é a importância do oceano? Se não está confortável, não tem problema, não sinta-se mal. Afinal, até pouco tempo atrás, modelos matemáticos, estatísticos e de predição futura do clima, eles não previam o papel do oceano para o clima e para o bem-estar humano, para o planeta. Os cientistas vêm, nos últimos anos, efetivamente estudando o acoplamento dessa interface, conexão oceano-atmosfera, do ciclo da água, das chuvas, dos padrões climáticos, da oxigenação terrestre, do ar que respiramos, da oxigenação nos mares, da acidificação do oceano e do bem-estar humano. Poderia estar citando até outras conjunturas, mas eu vou me reter aqui neste ponto por hoje. E aí, é com essa clareza cada vez mais dissipada e difundida da importância do oceano para o clima, para as atividades econômicas, para o bem-estar humano, para você, para mim e para todos nós. E somado às avaliações recentes de que a saúde do oceano, que está intimamente relacionada com a saúde humana, ela está debilitada. E aí que surge uma agenda global. É uma agenda comum, porque o oceano ele é comum a todas as pessoas. É uma agenda que foi lançada em 2017, mas o início oficial vai ser no próximo ano. E aí vai durar uma década. Eu digo, vai durar uma década inicialmente, porque eu acredito muito que é um movimento que veio para ficar. E para contar mais sobre todo esse movimento de uma década relacionada ao oceano, eu vou chamar a doutora Tatiana Teixeira Neves para falar mais para a gente sobre todo este movimento que está por vir. Tati, conta para a gente, por gentileza, o que é essa década do oceano que está vindo por aí. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, que é carinhosamente chamada de década do oceano, e vai ocorrer entre 2021 e 2030. Ela foi criada justamente para expandirmos a importância do oceano para diversos processos e planejarmos juntos a ciência oceânica que precisamos para atingirmos o oceano que queremos. O Plano Estratégico de Implementação da Década foi desenvolvido em 2018 pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental, COI, da Unesco, que também tem a incumbência de articular todas as partes interessadas na implementação da década. Aqui no Brasil, por exemplo,
em parceria com a COI, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações realizou esse ano, 2020, oficinas subnacionais nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste para reunir profissionais interessados no desenvolvimento de ações nacionais para a implementação da década no nosso país. A década apresenta ações de apoio à melhoria na gestão e administração de atividades no oceano, sempre embasadas pelo conhecimento e o entendimento científicos, e irá mobilizar recursos e inovação tecnológicas em ciências oceânicas necessários para desenvolver essas ações e entregar à sociedade resultados em 7 tópicos. Vamos vê-los. Bom, primeiro tópico, um oceano limpo, onde as fontes de poluição são identificadas, quantificadas e reduzidas, e os poluentes são removidos do oceano. 2, um oceano saudável, resiliente, e em que os ecossistemas marinhos são mapeados e protegidos, vários impactos, incluídos as mudanças climáticas, são medidos, são reduzidos, e a provisão de serviços ecossistêmicos oceânicos é mantida. Terceiro, um oceano previsível, pelo qual a sociedade tem a capacidade de compreender condições atuais e futuras do oceano, preveja suas mudanças e impactos sobre o bem-estar humano e meios de subsistência. O quarto, um oceano seguro, pelo qual as comunidades humanas são protegidas contra perigos e ameaças, e onde a segurança das operações no mar e na costa é garantida. Um oceano produtivo e sustentável, garantindo o fornecimento de alimentos e meios de subsistência alternativos. Um oceano transparente e acessível, em que todas as nações, as partes interessadas e os cidadãos têm acesso a dados e informações do oceano, tecnologias, e têm a capacidade para informar suas decisões. E um oceano conhecido e valorizado por todos, com estratégias de comunicação sobre a relevância do oceano. Mas, afinal, por que o oceano merece tanta atenção? E qual a importância do oceano para o clima? Para começar, 71% da nossa superfície terrestre, ou quase 3/4 dela, é coberta pelo oceano. O mar não está para peixe, e essa é uma dura realidade em tempos atuais. A cada 2 respirações realizadas pelo ser humano, uma é fornecida pelo oceano. Mas o que talvez muitas pessoas não saibam é que o oceano e os mares são responsáveis por fornecer mais de 50% do oxigênio que nós respiramos, além de serem também peça-chave no controle do aquecimento global e no equilíbrio da temperatura na Terra, o que é fundamental para a existência de vida terrestre. E como funciona isso? Bom, para entender melhor sobre todo esse processo, precisamos conhecer os principais atores envolvidos. A gente está falando de um conjunto de algas microscópicas chamadas fitoplâncton. A palavra fitoplâncton vem de fito, que significa planta, e plâncton, que significa ato de viver em suspensão na água. Então, fitoplâncton são microalgas microscópicas, são organismos unicelulares, ou seja, só tem uma célula, e eles ficam em suspensão na coluna d'água e na superfície, e são então carregados pelas correntes, eles não conseguem nadar ativamente. Esses organismos, eles são autotróficos, ou seja, eles conseguem realizar a fotossíntese, constituindo, então, a base da cadeia alimentar para os ecossistemas aquáticos. Então, eles são para o oceano o que as árvores são para a floresta amazônica. A fotossíntese realizada por esses organismos, para quem não sabe, é o processo que vai produzir matéria orgânica, ou seja, alimento para esses organismos, através da matéria inorgânica, ou seja, através da luz e do gás carbônico que eles vão absorver. E ao final dessa reação, eles vão liberar oxigênio. Então, além da absorção de gás carbônico pelo fitoplâncton, o oceano ele também absorve diretamente o gás carbônico da atmosfera. Isso ocorre devido à diferença de pressão parcial de CO2 que existe entre a atmosfera e o oceano. Então, o oceano ele acaba absorvendo esse gás carbônico da atmosfera para atingir um equilíbrio. Então, na soma desses processos, o oceano ele acaba se tornando responsável por absorver cerca de 30% de gás carbônico, que é emitido por atividades antrópicas para a atmosfera, contribuindo assim, então, com a redução de gases de efeito estufa e do aquecimento global.
Exatamente, Ana. Então, além de todas essas importâncias que o fitoplâncton eles fazem nessa absorção do CO2, eles também têm uma importância muito grande na cadeia alimentar das comunidades do oceano. Então, só para citar um exemplo, a gente tem, por exemplo, o zooplâncton, que são organismos bem pequenos que se alimentam desses fitoplânctons, né? E depois, esses zooplânctons vão servir de alimento para outros organismos, como, por exemplo, os peixes. E esses peixes, eles são consumidos por nós. Então, a gente pode ver todo esse sistema, toda essa cadeia alimentar da importância dos fitoplânctons, além dessa questão da absorção do CO2 e uma série de outras funções que eles desenvolvem, né? Mas no momento em que a gente tem essas mudanças climáticas, a gente tem esse aquecimento, essa maior disponibilidade de CO2, vão ocorrendo transformações no oceano, impactando todos esses sistemas. E para a gente entender um pouquinho mais disso, eu gostaria de convidar a Larice para falar um pouquinho. Larice. Que tarefa difícil, hein, Graziela? O acoplamento oceano-atmosfera tem uma dinâmica bastante complexa, mas comunicar é preciso. Então, vamos lá, eu tentarei simplificar em poucas palavras a importância do oceano para o clima. Bom, vamos lá. Todos nós temos a noção de quanto o sol pode esquentar, de quanto os raios solares têm energia. Tanto é que em dias quentes do verão, principalmente aqui no Brasil, sendo um país tropical, nós temos essa percepção, né? Nós sentimos na pele o poder de aquecimento dessas energias dos raios solares. Então, esses mesmos raios solares que nós sentimos essa energia que aquece a nossa pele, também chegam à superfície da Terra. E aí, o oceano absorve parte dessa energia e armazena como calor. Como a Graziela mencionava agora há pouco, do dióxido de carbono, o CO2, e aqui eu acrescento os outros gases de efeito estufa, que nós emitimos, né, eles vão se acumulando na atmosfera. E aí, isso aqui seria o planeta, e nós vamos emitindo esses gases e eles vão se acumulando na atmosfera. E eles vão criando como se fosse uma capa. Então, essa capa, ela permite que os raios solares penetrem por essa capa, mas ela dificulta com que esses raios solares retornem para o espaço e para o universo. Então, elas retêm esses raios solares aqui na atmosfera. E aí, é como se estivéssemos numa bolha, né? Os raios solares entram e ficam retidos ali. E aí, a melhor maneira de explicar isso é realmente um fenômeno de bolha de calor em que vivemos. Segura essa informação, porque eu vou fazer trazer para um outro exemplo de vivência nossa do cotidiano, né? Todos nós, quando estamos no verão, andando na rua a sol a pino, descalços na rua, temos ali a opção de onde pisar. Então, por exemplo, neste sol quente, estando descalço ao meio da rua, por que nós escolhemos pisar numa grama e não pisar no asfalto? Por que nós escolhemos pisar num piso um pouco mais claro do que pisar numa tampa metálica, dessas de água, ou vai até mesmo num bueiro? Por que nós temos essas opções? Porque nós sabemos, aprendemos na escola, ou por experiência, por vivência, por saber, pelo cotidiano, de que uma matéria absorve mais calor do que a outra. E aí, para pisar, nós fazemos a opção. Certo? Mas vejam bem, o oceano não tem essa opção. O oceano absorve mais calor do que a atmosfera. E aí, lembrando daquela bolha que eu acabei de mencionar e esse excesso de calor que fica retido na bolha, o oceano absorve muito desse excesso. Os cientistas têm mostrado
de que mais do que 90% desse excesso de calor gerado e que fica retido por esses gases do efeito estufa nessa bolha, estão sendo absorvidos pelo oceano. E esse calor absorvido, ele fica inicialmente na superfície do oceano. Parte dele pode eventualmente ir para as águas mais profundas e até mesmo ir para outras áreas lado a lado pelas correntes. As correntes movem esse calor, mas vejam bem, elas movem, elas não esfriam. Os raios solares estão sempre entrando, então a temperatura está sempre aquecendo e elas vão apenas se dissipando para as outras áreas, fazendo com que todo o oceano vá ficando cada vez mais quente. A temperatura do oceano tem um papel muito importante no sistema climático da Terra, porque o calor da superfície das águas do oceano está intimamente relacionado com as tempestades. Essa água fornece energia para essas tempestades, influencia os padrões climáticos. É o ciclo da água. É o ciclo da seca e da chuva. Você sabia que esses padrões da chuva estão intimamente relacionados com a temperatura do oceano? Inclusive, não vou entrar em detalhe, mas me veio à mente agora, o fenômeno Laninha, ele é um fenômeno oposto ao El Niño, né? O El Niño, ele provoca aquecimento das águas dos oceanos, principalmente no Pacífico, né, que é onde começa, e o Laninha tem flutuações nessas temperaturas, geralmente diminuindo essas temperaturas, né? E aí, ao mesmo tempo que promove essas flutuações, elas promovem mudanças na circulação do oceano e também de jatos atmosféricos, influenciando padrões do clima. Laninha pode, então, gerar furacões, nevascas, principalmente no hemisfério norte. E aí tem riscos de fortes chuvas, inundações em algumas localidades e até mesmo secas em outras localidades, aqui no hemisfério sul. E eu estou dizendo isso me veio à mente porque estamos exatamente agora em período de Laninha, até o início do próximo ano. E aí, entender a existência desses fenômenos e utilizar o saber, o conhecimento científico no planejamento estratégico é o que os governos devem fazer. E o governo que realmente faz isso pode promover diretrizes e planejamento estratégico a setores que são sensíveis ao clima, como, por exemplo, a agricultura, a saúde, recursos hídricos, né? Pode prevenir, fazendo a gestão de desastres em áreas vulneráveis. A gente pode minimizar impactos, inclusive com pessoas, tentar reduzir esses impactos. Nós sabemos que tudo isso acontece no Brasil e vem acontecendo nos últimos anos. Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes, foi apenas para mencionar essa questão da Laninha que me veio à cabeça. Mas seguimos. Um outro problema, então, associado às águas mais quentes do oceano é a expansão de moléculas. Entrando um pouquinho na parte química. Ou seja, a água ela se expande ligeiramente à medida que fica mais quente. E aí um aumento naquele conteúdo de calor do oceano faz com que o volume total de água no oceano aumente. E essa é uma das causas ao aumento observado do nível do mar. Outra causa, por exemplo, pode ser o derretimento das geleiras, né? Então, existem vários fatores que precisamos ficar atinados desse acoplamento do oceano e da atmosfera e estão relacionados ao dióxido de carbono, como mencionado pela Graziella, e outros gases do efeito estufa. Então, eu mencionei aqui processos da oceanografia física, química e de meteorologia que influenciam o seu bem-estar e a sobrevivência de muitas pessoas, a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico. Espero que eu tenha conseguido passar algumas dessas importâncias do oceano e de todo esse acoplamento nesse curto período de tempo.
Exatamente, Larissa. Então, depois da gente observar todos esses efeitos que a Larissa foi nos comentando, né, a gente precisa entender que tudo está interligado. Então, todos os efeitos que ocorrem no oceano, as mudanças que ocorrem no oceano, ou que ocorrem, por exemplo, como a gente tem visto ultimamente no meio ambiente, das queimadas no Pantanal, tudo isso está interligado e vai ter efeitos, ou seja, os efeitos que ocorrem no oceano vão impactar o ambiente terrestre e as situações que ocorrem no ambiente terrestre também vão impactar o oceano. Então, quando a gente tem essa mudança, essa liberação maior, essa presença maior de CO2 na atmosfera, esse aumento de CO2 na atmosfera também vai estar impactando os ciclos que ocorrem no oceano. Como, por exemplo, só para citar alguns deles, com o aumento de CO2 no oceano, a gente tem uma maior acidificação, uma maior concentração de CO2 circulando no oceano. Isso vai impactar, por exemplo, na reprodução de organismos que não estão acostumados com esse tipo de ambiente, na sobrevivência desses organismos, e tudo isso, então, vai impactando todos os níveis da cadeia trófica, chegando até, por exemplo, nos peixes ou nos recursos alimentares que a gente utiliza do oceano, tendo uma diminuição, talvez, dessa população, uma menor disponibilidade de recursos, de diversidade de espécies, ou seja, de opções de recursos para a gente utilizar, só para citar alguns deles, né? E a gente observando, trago de novo o exemplo do que ocorreu no Pantanal esse ano, né? Esse aumento dessas queimadas levaram ao quê? Levaram ao aumento de CO2 no ambiente, e tudo isso vai chegando no oceano, vai chegando em outros ambientes, né? Então, nada está fechado em quadrados, tudo está conectado. Então, a gente precisa entender cada vez mais todos esses efeitos, principalmente quando a gente fala de mudanças climáticas. Assim como quando a gente fala desse aumento de temperatura que a gente vai tendo, esse aumento de temperatura em diversos ambientes, a gente também tem um aumento que vai impactar o oceano, aumento da temperatura do oceano, que vai levar, por exemplo, ao derretimento de calotas polares. Isso leva a um aumento no nível do mar, levando a inundações em ilhas ou na região costeira. E aqui a gente destaca que na região costeira é onde se concentra o maior número de pessoas, ou seja, a maior parte das populações, das civilizações, elas se desenvolveram e se desenvolvem nesses ambientes. Então, a gente vai vendo todos esses impactos que a gente vai tendo. A gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando sobre o oceano, se a gente está falando, está ocorrendo queimadas no Pantanal, a gente também está falando sobre esses efeitos no oceano, né? E a gente vai vendo como é importante a gente ter cada vez mais pessoas, cientistas, pesquisadores trabalhando nessas áreas de mudanças climáticas e de oceano. E para a gente entender um pouquinho melhor desse papel, dessas pessoas que trabalham nessas áreas, eu gostaria de chamar a Andreia para ela nos falar um pouco desses profissionais. Andreia. Então, muito obrigada, Grazi, pela sua fala. Então, eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o papel e valorização do profissional das ciências do mar como profissional do clima, né? E assim como o oceano, né, ele tem um papel muito importante para o balanço climático, como vocês viram pelo que as gurias falaram, né? Os profissionais das ciências do mar também têm um papel muito importante como profissionais do clima, né? Eles atuam principalmente nessa área referente às mudanças climáticas. Eu vou falar um pouquinho para quem não conhece o profissional das ciências do mar, né? Ele abrange 4 grandes áreas: a biologia, né, a química, a física e a geologia. Entretanto, tem muitas outras áreas que também abrangem o profissional das ciências do mar, como, por exemplo, a estatística, né, a gente tem bastante estatística no nosso curso, a cartografia, a tecnologia da informação, a inovação tecnológica, a biotecnologia marinha, né, e principalmente sobre as questões sociais, porque a gente não pode falar do profissional das ciências do mar sem falar das questões sociais, né, que estão intrinsecamente ligadas. E para vocês verem como é muito amplo o profissional das ciências do mar, que estudam principalmente várias áreas, né, então abrange toda uma complexidade e toda uma integração de áreas.
E também a gente não pode falar do profissional da ciência do mar sem falar que a gente estuda muito as relações existentes entre o oceano e a atmosfera, principalmente sobre o ponto de vista climático, né? E agora eu vou dar um pouquinho dos exemplos desses temas da oceanografia com relação a essas áreas, né? Então, a oceanografia biológica, que ela estuda principalmente a biodiversidade, né? As relações existentes entre os organismos, a fauna, a flora, os ecossistemas que a gente tem, os manguezais, as restingas, as praias, os rios, os lagos e toda a interação da nossa biota, né? A oceanografia física também, que ela estuda os movimentos das ondas, das marés, das correntes marinhas, da interação, como eu falei, do oceano e da atmosfera, né, para realizar também modelos e previsões climáticas, né? Então a gente trabalha bastante com isso para prever acontecimentos, para prever fenômenos. A oceanografia geológica, que ela estuda também a composição do nosso solo marinho, o sedimento, as rochas, a gente avalia a batimetria e os fenômenos geofísicos que acontecem no oceano. Por exemplo, a Cordilheira Mesoceânica, quem nunca ouviu falar, que é como se fosse a Cordilheira dos Andes no meio do Oceano Atlântico. Então, a gente estuda diversos fenômenos geológicos que existem no oceano. A oceanografia química também, que ela realiza estudos sobre a composição química das águas, né? Especialmente sobre a poluição marinha, ambientes poluídos ou degradados, e também para reverter toda essa situação que acontece, né? E como eu falei antes, a gente não pode falar da oceanografia sem envolver a parte social, né? Porque o meio ambiente, nós, seres humanos, a gente não existe sem o meio ambiente, né? E o meio ambiente não existe sem a gente também. E todos os conflitos socioambientais que eles estão intrinsecamente ligados, né? Então, a gente tem que estar sempre falando sobre isso, até porque, como a Grazi falou, a maior parte da população, ela mora na zona costeira, né? Então, tá tudo interligado. E também, não só das ciências do mar, a oceanografia não só vive das ciências do mar, né? A gente também trabalha com o gerenciamento dos nossos recursos naturais, né? Para desenvolver métodos sustentáveis de exploração dos nossos recursos, né? Mas a gente está falando de exploração sustentável, né? Como se fosse como vem falado também sobre a nova economia azul, né, para a gente utilizar os nossos serviços ecossistêmicos a favor de nós seres humanos. E um exemplo aqui muito legal, para quem não sabe, uma bactéria que foi utilizada que foi encontrada nos oceanos, que ela foi utilizada para fazer os testes rápidos da Covid-19, né? Então, é muito importante a gente utilizar os nossos serviços ecossistêmicos de forma sustentável para, né, auxiliar o ser humano também. E também, com os avanços referentes às mudanças climáticas do planeta, né, os pesquisadores eles têm avançado nas suas pesquisas para saber o que vem acontecendo, né, com as mudanças climáticas e o oceano. E é importante a gente mencionar aqui que de tudo que a gente conhece sobre o oceano, a gente só conhece de 5 a 10% do que existe, do que a gente sabe, né? Então ainda tem que ter muito a ser descoberto, muita tecnologia, então a gente tem que bastante dar apoio para a ciência, para a gente pesquisar e aprender ainda mais. E todo o conhecimento que a gente conhece vem só sendo feito há 100 anos atrás, então é um conhecimento muito recente. Então a gente precisa desenvolver tecnologias, continuar falando sobre o papel do oceanógrafo, continuar as nossas pesquisas para que a gente sempre aprenda muito mais e tentar sair da nossa bolha de atuação, né, que é a nossa bolha da academia, e não falar só de cientista para cientista, né, trazer esse conhecimento para a população que não sabe muitas vezes todo esse conhecimento sobre o oceano que a gente está tentando aqui passar para vocês. E falar um pouquinho onde que atuam, né, os nossos profissionais. Então, a grande maioria, a gente atua na área acadêmica mesmo, como cientista, elaborando pesquisas, e também dentro de empresas privadas, empresas de exploração de petróleo, óleo e gás, mas também de consultoria e de recursos marinhos. Então, é muito importante a gente enfatizar a saída desses profissionais também, não só da academia, para que a gente trabalhe esse tema com as pessoas da população também. E é isso, mais ou menos, que o profissional das ciências do mar ele trabalha, e é muito importante a gente compreender toda essa complexidade, né? Se a gente for, a gente abrange vários temas, várias temáticas, é muito amplo. Eu, por exemplo, quando
não sabia nem em que área atuar, né? Porque é tanta coisa legal que a gente aprende que a gente fica um pouco perdido. Mas é muito bom e, enfim, mais ou menos isso que eu quis passar para vocês. E eu queria complementar a fala da Andréa, né, para dizer como os cientistas podem interagir com empresas, instituições governamentais e não governamentais, e ter uma relevância que vai além da academia. Então, como a Andréa disse, né, todas as áreas da oceanografia são necessárias para a gente compreender e prever como os ecossistemas marinhos funcionam quando são impactados por mudanças climáticas, poluentes, sobrepescas e etc. Então, os cientistas eles podem utilizar essa multidisciplinaridade da oceanografia e colocá-la em prática. Então, aqui eu queria falar um pouquinho sobre como o desenvolvimento de modelos matemáticos eles podem nos ajudar a entender e a planejar algumas estratégias de gestão ambiental. Então, esses modelos, eles consideram tem alguns modelos que, bom, diferentes tipos de modelos, mas aqui eu especificamente vou falar sobre os modelos que consideram todo o ecossistema. Alguns casos, eles incluem até os sistemas econômicos. Eles são baseados, então, em dados, são coletados tanto em campo quanto em experimentos, então, precisa de uma extensa coleta de dados, como vários pesquisadores já vêm fazendo, e, inclusive, em alguns países, esses modelos ecossistêmicos eles são utilizados para auxiliar a tomada de decisões sobre a gestão de pesca, por exemplo. Isso significa que os cientistas desenvolvem esses modelos e eles levam os resultados para os gestores decidirem, para os gestores decidir o quanto que eles vão pescar no próximo ano. Qual é o máximo de biomassa de peixe que os pescadores podem retirar? Porque assim eles podem ter uma ideia, eles vão ter uma base para que não haja uma sobreexploração desse recurso e que nos anos seguintes eles possam garantir que os pescadores continuem pescando. Uma outra aplicação também está relacionada à preservação da biodiversidade, que tem sido um fator de grande preocupação no mundo inteiro. Alguns cientistas dizem até que a gente está passando pela 6ª grande extinção. Então, a gente pode usar essas ferramentas científicas e obter resultados que a gente possa levar para debates públicos, para a gente definir quais são as opções, quais são as melhores opções para a gestão ambiental. Então, a gente pode incluir toda a sociedade, todos os órgãos privados e governamentais e mostrar esses dados e decidir, por exemplo, quais são as áreas que devem ser protegidas. A gente pode identificar com esses modelos quais são as áreas que apresentam mais relevância para a conservação de espécies. Então, assim, a gente pode garantir um maior equilíbrio entre a saúde do ambiente marinho e as atividades socioeconômicas do oceano. Então, aqui foram só alguns exemplos para mostrar como que existem diversas maneiras que os cientistas podem contribuir com toda a sociedade para o desenvolvimento sustentável e tentar amenizar os impactos negativos dos problemas ambientais que a gente enfrenta ou que a gente possa encontrar ainda mais no futuro. Bom, muito obrigada, meninas, por trazerem esses pontos tão importantes, né, acerca da importância do oceano e dos profissionais das ciências do mar em diversas atuações, inclusive na área do clima. A gente espera que a gente tenha conseguido, ao menos, dar uma noção da complexidade desse tema para vocês que estão aí nos acompanhando. E a gente se coloca à disposição também para continuar esse bate-papo ou tirar eventuais futuras dúvidas. É só entrar em contato com a gente.
pelo e-mail ou pelas redes sociais do Instituto Geração Oceano X, que a gente deixou aqui na descrição do evento. Bom, com base em tudo isso que as meninas trouxeram anteriormente, principalmente nas últimas falas da Andrea e da Maísa, foi possível perceber o quão multi, inter, transdisciplinar são as ciências do mar, né? Os profissionais são formados com uma bagagem bastante ampla e, aos poucos, eles podem ir se especializando em algumas das diversas sub-áreas das ciências do mar, inclusive na área do clima. E, pensando nisso, eu gostaria agora de chamar a Janaína Azevedo para trazer para o debate a perspectiva do mercado de trabalho em relação a tudo isso que a gente veio conversando até agora. A Janaína, ela trabalha na área de Talent Acquisition e de relacionamento com universidades na VLI Logística. Bem-vinda, Janaína, é uma honra ter você aqui com a gente está muito feliz de estar com você para enriquecer esse debate, esse bate-papo com o pessoal aqui. Bom dia, pessoal. Eu quero agradecer, na verdade, em primeiro lugar, o convite para estar aqui hoje, fazer esse bate-papo sobre um tema tão atual e tão importante, que é a multidisciplinaridade de carreiras. Ai, Janaína, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom, para a gente dar continuidade a esse bate-papo, primeiro eu gostaria de pedir que você se apresentasse para o pessoal que está aqui nos acompanhando, conta um pouquinho da sua trajetória, porque, pelo que eu sei, apesar de você não ser das ciências do mar, você é um exemplo vivo dessa questão de inter, multi, transdisciplinaridade, né? Tanto em relação à sua formação lá na graduação, quanto ao restante da sua trajetória, inclusive na forma como você desenvolve o seu trabalho atualmente. É verdade, Ju. Eu gosto de contar bem o início assim, da minha carreira, porque quando a gente faz a nossa primeira opção por profissão, a gente é muito novo, né? 18, 19 anos. Eu lembro que eu fiz 1 ano de medicina veterinária. Aí depois eu falei, não é isso. Isso é um hobby, não é uma paixão. Eu sou apaixonada por bichos, mas é um hobby, não é minha profissão. E aí eu escolhi fazer engenharia ambiental. Sempre fui muito apaixonada pelas questões ambientais, aquela coisa da juventude de querer mudar o mundo, transformar. E aí eu cursei, me formei como engenheira sanitária e ambiental. Depois eu fiz uma pós-graduação em engenharia portuária na UFRJ. E aí entrei como trainee numa empresa, na VLI. Né? Você trouxe o nome, na VLI Logística. É uma empresa que faz transporte de grãos, transporte de industrializados. Quando eu comecei a fazer a minha carreira na empresa, eu tive a oportunidade de experienciar outras áreas. E é isso que é muito importante, né? Quando a gente está aberto não só à nossa área de formação. E aí eu conheci a área de recursos humanos. E acabei me apaixonando, porque eu consegui juntar as minhas maiores forças com o que eu fazia. Então, hoje eu trabalho na área de desenvolvimento organizacional, eu trabalho com atração, seleção e desenvolvimento de talentos. Tem uma parte também relacionada à atração de talentos em universidades, e sou apaixonada pelo que eu faço, né? Eu acho que é uma coisa que é muito importante, que aí vem a questão do autoconhecimento, é a gente saber quais são as nossas forças, para a gente linkar o que a gente faz, independente do que for, né? Para a gente ser a nossa melhor versão. Nossa, sensacional, Jana, de verdade. Me identifico muito com a sua fala, apesar da gente atuar em áreas diferentes, eu vejo muito isso assim que a gente não precisa necessariamente seguir a nossa carreira exatamente com o que a gente fez na graduação ou logo após alguma especialização. A gente está sempre aberto para poder trocar isso ou talvez enviesar para alguma outra área que a gente tenha se interessado ao longo do caminho, talvez mesclar essas áreas, né, até achar de fato o nosso propósito ou o que a gente realmente gostaria de atuar pelos próximos anos aí, podendo mudar de ideia mais para frente também, né? Então, eu acho isso muito legal. E, bom, pensando um pouquinho nisso que a gente discutiu agora, como que você tem visto essa questão da multi-interdisciplinaridade no mercado de trabalho? Assim, o que tem se esperado dos profissionais? Porque até pouco tempo a gente via muito essa valorização de super especializações, e parece, né, que a cada dia, ainda que essas especializações sejam muito importantes, que o mercado ele tem buscado profissionais que consigam e saibam permear por diferentes áreas, né? O que você diz sobre isso? É engraçado, Ju, que a gente tende a achar que essa é uma coisa muito atual, né? Essa questão do perfil diverso.
mas não é. Eu estava estudando sobre o tema antes da Revolução Industrial, lá no Renascimento, né? Era muito valorizada essa questão de você se aprofundar nas suas potencialidades. Foi até muito engraçado, porque brincou assim, se Leonardo da Vinci tivesse LinkedIn, hoje em dia, ele estaria lá como pintor, como músico, como poeta, como cientista, como engenheiro, como arquiteto. Então, isso era muito valorizado. Quando vem a Revolução Industrial, aí isso muda um pouco, porque a Revolução Industrial traz um pensamento sistematizado, ordena por disciplinas, né? E aí começam a surgir essas especializações. E assim, não é que as especializações não são necessárias ou importantes mais. Elas são super importantes. Tem áreas que é necessário ter aquele especialista para falar daquele assunto. Né? Que, inclusive, uma empresa hoje não vai investir em vários especialistas. Se a gente precisa de uma coisa pontual, a gente contrata um freelancer. Os contratos de trabalho também estão mudando, acompanhando isso. Só que também não é 8 nem 80, né? Também não é o perfil generalista mais que a gente fala hoje. Porque o perfil generalista, ele sabe um pouquinho de cada área. Então, como tudo na vida, o importante é o equilíbrio, é juntar essas duas coisas, o perfil generalista com o perfil especialista, e você ser capaz de se aprofundar em diversas áreas do conhecimento e desenvolvendo várias habilidades diferentes. E quando a gente fala sobre isso, não é só sobre profissão que a gente está falando, né? É você, depois que acaba o seu trabalho, é você mergulhar na gastronomia, é você mergulhar na música, é você trazer habilidades e competências de diversas áreas, porque é assim que a gente desenvolve habilidades diferentes. Né? Há pouco tempo eu fiz uma formação em orientação profissional. Eu vou mergulhar nessa área? Não sei, mas eu sei que é uma coisa que me trouxe autoconhecimento, que me trouxe, eu consigo agora orientar as pessoas sobre carreira. Então, essas formações que a gente tem que mergulhar, que não tem jeito, super importantes, principalmente para o mundo de hoje. A gente fala do mundo VUCA, né? Que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. São problemas tão complexos que as habilidades de antigamente não resolvem mais. Então, por isso que é super importante valorizar, e as empresas sabem disso, que é valorizar esse novo perfil que está surgindo no mercado. Nossa, muito bacana ouvir isso, viu, Jana? Eu fico pensando muito, assim, que a gente trouxe bastante dos profissionais das ciências do mar, né? E, bom, eu como oceanógrafa, as outras meninas aqui também, acho que experienciaram bastante isso, que a gente acaba tendo uma formação que vê diversas coisas, mas a gente não sai tão aprofundado em nenhuma delas, né? E a gente acaba se especializando, obviamente, em alguma coisa, mas o que lógico, né? Eu tenho um pouco de viés para falar, porque eu sou apaixonada pela área, mas a gente acaba sabendo um pouquinho de cada coisa, então a gente consegue ir permeando nessas outras áreas necessárias, vamos supor, caso a empresa que você trabalhe precise, ou enfim. E você mencionou agora, ao final da sua fala, sobre as habilidades e as competências, né, que uma vez eram vistas como necessárias e que estão mudando, né? Então, quais habilidades, ferramentas, competências você acha que vão ser esperadas no profissional do futuro? Acho que até para responder essa pergunta, tem um dado que a primeira vez que eu tive contato com ele eu assustei, né, da plataforma O Futuro das Coisas, que 80% das profissões que vão existir em 2030 não existem ainda. A gente não conhece 80% das profissões daqui a 10 anos, né? A gente nem está falando de 50 daqui a 10 anos. E aí fica até difícil a gente falar assim, né? Quais são as competências e habilidades necessárias? A gente nem sabe quais são as profissões, é difícil, né? Tanto que a gente tem diversas fontes que vão falar isso pra gente. Mas algumas coisas a gente sabe que são essenciais. Né? Então, a ONU, por exemplo, ela traz as 10 habilidades do futuro. Né? Não vou falar todas aqui para vocês, mas tem algumas que eu gosto de falar, né? Que eu tenho certeza que lá na frente vai ser necessário. Primeiro que é essa habilidade cognitiva, que é você ter a habilidade de aprender de diversas fontes, né? Os diferentes saberes, você pensar de formas diferentes, porque, como eu disse antes, a forma que a gente resolvia problema antes, seja o que for, né? Quando eu falo isso, às vezes as pessoas pensam muito em empresa, e não é só empresa, né? Na área de atuação de vocês. No final das contas, a gente está resolvendo problema, independente de onde a gente está. Né? E as habilidades que a gente tinha antes, os saberes, eles não são suficientes. Então, essa flexibilidade cognitiva é super importante. Nossa, Jana, muito legal isso que você falou da flexibilidade cognitiva, né? Eu fico pensando bastante na minha trajetória, assim, também,
de como é importante para o nosso repertório a gente tomar informações de diferentes fontes, e não só de fontes referências, eu digo, mas de diferentes grupos de conhecimento, diferentes fontes de conhecimento, com diferentes linguagens, né? Para a gente entender diferentes contextos, perspectivas, às vezes sobre um mesmo assunto que a gente está tratando, né? Às vezes, no meu caso, por exemplo, dentro da academia, ou dentro de uma rede colaborativa de políticas públicas, está percebendo esses diferentes contextos, né? E conta um pouquinho mais para a gente dessas outras habilidades que você comentou antes. Sim, e aí só fazendo um comentário, é o famoso romper a bolha, né? A gente sair ali do nosso conforto para a gente beber de outras fontes. Mas, assim, né, continuando em algumas competências. Tem, por exemplo, o julgamento, a capacidade de julgamento e a tomada de decisão. E a pandemia, ela traz isso de uma forma muito clara, né? Que o julgamento é a capacidade da gente ler o cenário, né? E imagina, num momento como esse, a gente tem que ler o cenário, a gente tem que entender o que está acontecendo, a gente tem que tomar a decisão, porque a gente pode perder muita coisa se a gente não tiver agilidade e assertividade na tomada de decisão. Então, essa é uma competência. E o mundo, assim, cada vez mais imprevisível, acho que a única certeza que a gente tem nesse momento é que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Essa competência, essa habilidade, ela se torna realmente necessária. E aí vem algumas que, assim, parecem até clichê, porque a gente está falando disso há muito tempo, que é a inteligência emocional, por exemplo. Mas não é a inteligência emocional, assim, a resiliência, só isso, não. É a capacidade da gente escutar as nossas emoções, porque a gente negligencia as nossas emoções em vários momentos, né? E não só as nossas, quanto as dos outros. É fazer uma escuta, além de uma escuta ativa, uma escuta afetiva. É escutar o outro de verdade. Aí já vou puxar outra, que é o trabalho em equipe. Então, o poder de escuta e a colaboração, eu acho que, né, a gente não faz nada sozinho, o mundo cada vez mais complexo, ele mostra isso para a gente. E, além de não fazer nada sozinho, a gente também não faz muita coisa com pessoas iguais a gente. A gente precisa de pessoas diferentes, de diversidade. Tem uma frase que eu adoro, é que, assim, se em uma sala tiverem 5 pessoas iguais, a gente não precisa de 5 pessoas, a gente precisa de uma. Uma consegue resolver o problema. Agora, se a gente tem 5 pessoas diferentes, são 5 pessoas com 5 soluções diferentes para o mesmo problema, por exemplo, né? E ainda vem algumas coisas, que é o pensamento crítico. É a gente realmente analisar, não deixar só passar, sabe? Não passar só pela vida, a gente criticar tudo que está acontecendo. E a crítica, a palavra crítica, às vezes ela é pejorativa e não deveria ser, né? Porque é necessário que a gente critique as coisas que a gente faz, para que a gente consiga, de fato, receber o feedback, dar o feedback, melhorar. A resolução, a capacidade de resolução de problemas, eu trouxe isso até, assim, muitas vezes na minha fala, né? Porque o mundo realmente, ele nos surpreende a cada momento, né? Aparecem coisas que a gente não sabe lidar, então a gente precisa de pessoas que tenham essa agilidade mesmo de resolver os problemas mais complexos. E aí, acho que por fim eu vou trazer criatividade e inovação. Que inovação está agora, né? Todo mundo falando de inovação e tal. E aí a gente volta para a diversidade, porque a gente só tem criatividade e inovação se a gente tiver uma base diversa. Mas, assim, na verdade, para mim, a inovação e a criatividade, ela permeia todas as outras habilidades, né? Porque aí sim a gente consegue pensar diferente, resolver problemas, conviver com pessoas diferentes, né? Então, acho que seriam essas, assim. E daqui a um ano, talvez, nada disso mais seja assim, né? Vão ser outras habilidades, de tanto que a gente tem que se adaptar. Então, a adaptabilidade também é extremamente importante. Amanhã pode ser que sejam outras habilidades. E esse é o mundo agora. Nossa, eu achei ótimo isso que você falou da diversidade e do trabalho em equipe, né? Porque a gente vê nesse momento que a gente está tão isolado, mas ao mesmo tempo tão conectado, né? A gente conectando com diferentes pessoas, com diferentes lugares, e a gente vê que, tudo bem, é muito importante, em termos de profissional, digamos assim, que a gente veio debatendo aqui, a gente ser multidisciplinar. Mas não adianta a gente ser multidisciplinar sozinho, né? É importante a gente estar com outras pessoas que sejam mais ou menos multidisciplinares, mas diferentes, e que todas essas diferenças juntas se tornam complementares, né? Para a gente atingir um objetivo comum, um horizonte mais próspero, fazer uma mudança aí nesse mundo, né? É isso. Bom, eu deixo, se você quiser colocar mais alguma coisa aí para a gente... talvez colocar mais uma palavrinha.
Eu acho que é isso, né? É a gente saber que a gente não sabe de nada, que a gente tem que se adaptar, né? E a gente não faz nada sozinho, né? É o que você disse. Se a gente quer mudar o mundo, e a gente quer mudar o mundo, eu acredito muito na nossa geração, nas gerações anteriores, a gente tem que realmente se unir às pessoas, se adaptar ao novo, né? Estar aberto ao diverso. Eu acho que é isso. Ótimo, Giana. Eu vou trazer um último ponto, assim, realmente que, bom, a gente está aqui hoje, né, no Dia do Profissional do Clima, e falando de toda essa questão de diversidade e do trabalho em equipe, do quanto que para a gente conseguir atuar nessa área do clima, conseguir talvez combater as mudanças climáticas, né, e segurar um pouco todas essas mudanças que estão ocorrendo, realmente a gente precisa de profissionais de diversas áreas. Eu e a Andréia, a gente conseguiu ver isso no curso da YCL, que tínhamos nós oceanógrafas, mas tinham biólogos, tinham advogados, tinham economistas, tinham profissionais das mais diversas áreas, e realmente acho que é isso, né? A gente tem mais é que unir todos esses profissionais para a gente conseguir caminhar juntos. Então, eu queria te agradecer imensamente por vir enriquecer o nosso debate, foi realmente, assim, incrível ter você aqui junto com a gente, e eu acho que é isso, a gente vai caminhando agora para os nossos encerramentos. Eu que agradeço, Ju, pelo convite. Foi um momento muito legal para a gente bater esse papo e para a gente entender, né, que quando a gente fala de carreira, por exemplo, não quer dizer que porque eu trabalho numa empresa, eu estou falando só de uma carreira de uma empresa. Não, é para qualquer campo, né? Para a área que vocês atuam, é para a academia. Tudo isso serve para qualquer área de atuação. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Então, Ju e Jana, muito obrigada, né, por fornecer esse debate tão incrível sobre o profissional da ciência do mar em outras áreas de atuação, né? Sempre bom a gente trazer outros profissionais para conversarem aqui com a gente, para a gente debater sobre esse tema, né, tão importante sobre o oceano e o clima. E a gente está se encerrando já com o nosso debate. Eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, por ter trazido as meninas para elas poderem ter participado do Instituto Geração Oceano X, por fornecer todo esse conhecimento que elas estão por passar com a gente, e também agradecer muito a Rede YCL por ter disponibilizado essa oportunidade e recomendar muito o curso que a gente fez com eles sobre jovens e liderança climática, que é muito rico em informações. Recomendo a todos que quiserem fazer, entrar no site deles e pesquisar um pouquinho mais sobre eles. Isso aí, ideia, ótima fala aí para a gente começar o encerramento do nosso evento, né? Eu queria reforçar os agradecimentos às meninas do Instituto Geração Oceano X e a Janaína por estarem aqui com a gente hoje, trazer esse debate tão importante, tão enriquecedor sobre a importância do oceano e dos profissionais das ciências do mar na área do clima. Queria também aproveitar para agradecer também à Rede YCL pelo curso e pela oportunidade, né, desse espaço para a gente estar aqui hoje realizando esse debate com vocês. E também já aproveito para deixar a dica que a gente ainda tem mais umas boas horas de programação do Dia do Profissional do Clima, e que ele está disponível no link aqui da descrição do nosso evento. E é só clicar ali que vocês vão ter acesso a todo o restante da programação, e ali vocês também podem encontrar os contatos de e-mail das redes sociais do Instituto Geração Oceano X, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram continuar o bate-papo com a gente. Então é isso, galera. Muito obrigada.